Olá, boa tarde. A família de um empresário foi feita refém esta manhã dentro da própria casa durante uma tentativa de assalto na zona oeste da capital. Após 2 horas de negociação com a polícia militar, os 2 suspeitos se entregaram e as vítimas foram liberadas sem ferimentos. Ainda muito abalados logo após a ação dos bandidos da manhã de hoje, os proprietários da casa onde também funciona o escritório de uma empresa de segurança relataram como tudo aconteceu. Eu cheguei debaixo de muita chuva, chegando na minha residência, a minha funcionária abriu o portão, no que só foi o tempo de eu entrar. A funcionária apertou no botão para fechar o portão. Nesse intervalo aí, automaticamente já me abordaram no carro e começou toda a situação, onde já me colocaram no chão, começaram a bater, coronhado, e já chegaram pedindo arma, dinheiro. No caso, os criminosos já tinham tentado assaltar aqui antes, você acredita que são os mesmos? São os mesmos, são os 2 que há 2, 3 semanas atrás tentaram assaltar, entendeu, a minha residência. São os 2, porque a gente tem tudo gravado da última vez, são os 2. Uma criança de 1 ano também estava na casa e o desespero da mãe foi maior diante dos criminosos armados. Extremamente violentos, foi quando ele falou que ia entrar no quarto que estava minha filha. Falei que não, que ali ele ia ter que me matar primeiro para poder entrar no quarto. Durante a tentativa de assalto, que foi frustrada pela polícia após receber uma ligação da residência, funcionários do local também ficaram sob a mira de um revólver. Uma babá foi feita refém até o fim. Extremamente violentos, cruéis, sem medo, sem temor a nada. A polícia foi excelente, salvou tudo aqui. De acordo com a polícia militar, foram cerca de 2 horas de negociação. Inclusive, a presença da imprensa foi exigida pelos assaltantes. Em virtude desse assalto ter sido frustrado por uma guarnição da polícia militar, ela virou uma coisa com refém. E foi acionado a estrutura da polícia militar para lidar com esse tipo de ocorrência e, graças a Deus, a gente teve sucesso em apenas utilizar a ferramenta de negociação para resolver esse tipo de caso. Um dos suspeitos ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia nas proximidades do local. A minha guarnição da viatura 6144, 10ª SICOM, nós prendemos o segundo elemento que conseguiu escapar aqui da residência. Ele estava escondido ali no mato e nós fomos e o capturamos. Os suspeitos foram identificados como Eric Ramires da Silva, de 19 anos, e Robson Vasconcelo Luiz, de 21. O caso aconteceu nessa rua do Conjunto Jardim Versalhes, bairro Planalto, na zona oeste da capital. O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil apresentou esta manhã o material entre drogas e armas, incluindo um fuzil da Marinha que estava em poder da quadrilha presa no último fim de semana aqui na capital. Foi durante a perícia desse material, na manhã de ontem, que os policiais foram surpreendidos com 15 bananas de dinamite. Entre o armamento que foi apreendido estava um fuzil de guerra usado pelas Forças Armadas que teria sido roubado do estado de Santa Catarina. Nessas imagens gravadas por celular, um dos suspeitos, que seria traficante, aparece treinando com o fuzil. Ele dispara por várias vezes. Seria traficante, aparece treinando com o fuzil. Ele dispara por várias vezes. O diretor do DENARC explicou que o fuzil foi achado em uma casa na zona norte da capital e o restante do material apreendido estava enterrado no terreno de um sítio na BR-174. Fotos do fuzil e de outras armas foram encontradas no celular de um dos suspeitos após a prisão de uma quadrilha acusada de tráfico de drogas e de cometer roubos e homicídios na capital. Esse fuzil, se a gente fosse avaliar, é um grau máximo, de poder ofensivo,
É um poder que pode atravessar blindagens, colete à prova de bala, lataria de carros e até mesmo paredes, né, de casas, dependendo da espessura dela. Então é um poder muito grande de fogo aí que a gente conseguiu tirar de circulação. A polícia não descarta que, além do armamento pesado, 15 bananas de dinamites que foram apreendidas poderiam ser usadas para roubos a bancos na cidade. Com certeza, muitas vezes, né, a gente já conhece, né, elas são utilizadas para explosões, né, de caixa eletrônicos, até mesmo também possíveis fugas, né, e qualquer outro ilícito aí que ele pode ser utilizado. Os explosivos que estavam dentro de sacos no meio das armas e da droga também só foram descobertos na Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas na manhã de ontem, o que resultou na evacuação do prédio. No fim da tarde, as dinamites foram detonadas nas proximidades do Sambódromo pelo Grupo de Manejo de Artefatos Explosivos. A polícia também apreendeu cerca de 2 quilos de droga e material para mistura, além de um colete balístico e uma farda da aeronáutica. Os integrantes da quadrilha também são suspeitos de se passarem por policiais e militares para cometer crimes. Formalmente eles se passavam, né, por policiais, né, colocavam sirenes em carros, e se passavam por policiais militares até para facilitar o extermínio, né, de quadrilhas rivais, etc. Um policial civil foi detido na noite de ontem depois de furar uma blitz da Polícia Militar no bairro Alvorada, zona oeste da capital. Ele ainda teria atirado contra os PMs e acabou autuado por disparo de arma de fogo. Após pagar uma fiança, o investigador foi liberado e o caso ganhou repercussão nesta quarta-feira nas mídias sociais. O policial civil foi identificado como Cléper Santos Negreiros. De acordo com o delegado-geral do Amazonas, ele seguia para casa neste carro quando se envolveu em um acidente de trânsito sem prestar socorro à vítima. E foi neste instante que ele teria furado o bloqueio de uma operação da PM. Segundo os policiais militares, o policial civil ainda teria atirado contra a guarnição durante a fuga. Cléper Santos Negreiros chegou a ser detido, mas foi liberado horas depois. O caso ganhou repercussão nas redes sociais em razão da impunidade dele. Por meio de nota, a Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas afirmou que foram tomados os procedimentos legais. Um auto de prisão flagrante delito foi lavrado pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública e, conforme prevê a lei, neste caso, ele foi liberado após o pagamento de fiança e podendo responder o processo em liberdade. E ainda, de acordo com a nota, no que diz respeito ao crime de desacato por ser considerado de menor potencial ofensivo, foi assinado um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, para ser encaminhado à Justiça. Também não teria sido constatada embriaguez ao volante. A Prefeitura de Manaus começou a receber nesta quarta-feira as propostas de empresas interessadas em participar da licitação para a reforma e ampliação do Terminal 2, no bairro Cachoeirinha. Inaugurado há 29 anos, o terminal da Manicoré, conhecido popularmente como da Cachoeirinha, é o mais antigo da capital. Há mais de uma década, o local não recebe uma grande reforma e o abandono é visível. Banheiros destruídos e calçadas quebradas são alguns dos problemas encontrados pelos usuários que utilizam o terminal diariamente. À noite é escuro. Não funcionam as lâmpadas? Não funciona. São poucas lâmpadas que funcionam. Quiser vir à noite, essa daqui não funciona. Nenhuma dessas daqui. Lá na frente, uma senhora coloca um bico de luz. Péssimo. O que precisa melhorar aqui? Precisa melhorar tudo, né? Cheio de buraco, o ônibus passa, bola de passageiros aqui, né? É difícil, né? Reforma, né? O terminal aí tá precisando de uma grande reforma. Somente eu tô deficiente, cobertura não tem nada aí. O ônibus passa aí, ó, a água espirra tudo nas bancas, que à noite aqui a iluminação não é zero iluminação. Para mudar esse cenário, a Prefeitura de Manaus abriu hoje o edital de licitação para as empresas interessadas em participar do processo seletivo das obras de reforma e ampliação do terminal de integração. As obras devem começar ainda esse mês. O processo vai ser dado hoje para abertura de qualificação técnica e jurídica, né? Uma semana depois a gente abre a segunda etapa, que é a habilitação de preço.
Então, a gente espera que nos próximos 15 dias esse processo seja finalizado e a gente inicie ainda em maio a reforma do T2. Na reforma inclui a substituição da cobertura atual por novas estruturas metálicas, recuperação do piso, além da substituição de toda a parte elétrica e hidráulica do terminal. Além da revitalização do terminal, serão reformados mais 500 abrigos de ônibus, além da construção de 7 novos terminais de bairro na capital. A nossa intervenção lá vai ser completa, desde a revitalização do pavimento, que hoje encontra-se muito deteriorado. Já fizemos algumas recuperações com a administração direta, mas ele precisa de uma reforma completa, assim como a revitalização das plataformas, pintura, recomposição, banheiros. E o principal, a gente vai fazer o terminal todo totalmente abrigado. A gente vai fazer uma cobertura sobre o terminal e os passageiros vão ter mais conforto térmico, conforto de temperatura e das próprias chuvas, né? Ainda segundo o subsecretário, já está no projeto para o próximo ano a construção do T6 na Avenida Torquato Tapajós. Ele acrescenta ainda que a população deve ajudar na conservação do patrimônio público. E vamos reformar, além do terminal T2, 20 terminais de fim de linha. Vamos construir 7 terminais de fim de linha novos e a gente está também fazendo uma grande intervenção naqueles abrigos de telha de barro. São os abrigos mais antigos da cidade, em que a gente vai reformar pelo menos 500 deles. O que a gente precisa é da consciência social. E o que a gente tem construído hoje, em algumas praças, por exemplo, a gente já vê que a consciência social é muito maior e o índice de deteriorização e de vandalismo caiu muito. O Amazonas, pelo menos por enquanto, não sofre uma crise hídrica, exemplo do que aconteceu este ano em São Paulo. Mas aqui em Manaus, um projeto de lei que proíbe o desperdício de água foi aprovado na Câmara Municipal da capital e depende agora da sanção do prefeito para entrar em vigor. De acordo com o projeto, quem for flagrado desperdiçando água pode pagar multa. Mesmo cercados pela maior bacia hidrográfica do mundo, o desperdício de água em Manaus pode estar com os dias contados. É o que prevê o projeto de lei 324 de 2014, de autoria do vereador Plínio Valério, do PSDB, que foi aprovado nesta terça-feira na Câmara de Manaus. De acordo com o projeto, fica proibido lavar carros e calçadas com mangueira ou qualquer outra forma de uso contínuo de água. Nos postos de lava-jato, passa a ser obrigatória a instalação de hidrômetro ou um sistema que reduz o consumo de água potável e que permita a fiscalização. E os condomínios passam a ser obrigados a instalar medidores de água individuais nos apartamentos. Para o vereador, a lei que espera a sanção do prefeito Arthur Neto vai servir para criar uma consciência do melhor uso da água nos moradores da capital, já que quem desrespeitar as determinações pode ser multado. A lei, ela visa coibir o abuso, o desperdício da água. Nós não estamos legislando para você usar água como quiser, você não pode desperdiçar. Eu acho que a gente tem que começar a criar mecanismo para punir essa gente que desperdiça água. Ainda de acordo com o projeto, cabe à Prefeitura criar mecanismos para realizar a fiscalização. O Executivo Municipal ainda deverá promover ações educativas a fim de coibir o desperdício e conscientizar sobre a economia de água. De acordo com a concessionária de água que abastece a capital, hoje a empresa produz o dobro de água que os mais de 2 milhões de habitantes precisariam para o consumo. A preocupação não é conosco. Nós vivemos na maior bacia hidrográfica do mundo, não é conosco. Meu filho, meu neto também não vai ter problema, mas a partir do bisneto a gente pode começar a cuidar. Então eu acho que a partir daí, o nosso compromisso é com as novas gerações, com as futuras gerações. E compete a nós, legislador, legislar e punir. Eu acho que esse mecanismo, pelo menos, vai dar ao município o poder de punir quem desperdiça água. Vamos ver se vai virar lei mesmo, né? Pelo menos 12 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil nesta quarta-feira na capital em decorrência da chuva, que iniciou logo nas primeiras horas da manhã. Ninguém ficou ferido. Segundo os pluviômetros instalados na capital, nas últimas horas choveu uma média de 50 milímetros. A chuva mobilizou equipes da Defesa Civil em várias partes da cidade. No bairro Compensa 1, Zona Oeste, foi registrado destelhamento de uma casa. A família foi orientada a sair do imóvel. Também foram registrados desabamentos de muros e deslizamentos de barrancos e alguns pontos de alagamentos em outros bairros da cidade.
E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Eirunepé, a previsão é de tempo encoberto, com chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Em Coari, a previsão é de muita chuva no decorrer do dia, nesta quinta-feira. Mínima de 25 e a máxima chega aos 32 graus. Já na capital, a quinta-feira deve ter variação de nebulosidade e previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Após 6 anos de filiação junto ao PSB, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos encaminhou nesta quarta-feira pedido de desfiliação do Partido Socialista Brasileiro. Na carta encaminhada à sede do partido no Amazonas, Marcelo Ramos afirma que vai seguir em frente, sem mágoas e sem rancores. Em entrevista ao Band Cidade Entrevista, exibido em março deste ano, Marcelo Ramos falou da possibilidade de se candidatar nas próximas eleições municipais, mas não informou se já negociou a filiação com outro partido. Um novo panelaço foi registrado em Manaus durante a exibição do programa do Partido dos Trabalhadores em rede nacional na noite de ontem, que não teve a participação da presidente Dilma, mas do ex-presidente Lula. As manifestações convocadas pelas redes sociais foram registradas em vários pontos da capital, como na Avenida Getúlio Vargas, no centro, no bairro Parque 10, na zona centro-sul, e também na Cidade Nova, na zona norte. Agora o futebol. Na tarde desta quarta-feira, 3 jogos deram início à 14ª rodada do Campeonato Amazonense. No estádio da Ubra, aqui na capital, o FAST goleou o Operário de Manacapuru por 7-0 e com isso assume a vice-liderança momentânea do campeonato. Em Itacoatiara, o Penarol venceu o São Raimundo por 3-0 e segue no G4 da competição. E o Nacional Borbense venceu o Iranduba por 1-0 em Borba. Esta noite, mais 2 jogos fecham a rodada da competição. No estádio da Colina, o confronto será entre o Manaus FC e o Nacional, às 8 da noite. E no Carlos Zanetti, a disputa vai ser entre Princesa dos Solimões e Rio Negro, no mesmo horário. O 9º Distrito Naval da Marinha, com sede em Manaus, tem novo comandante. A passagem de comando foi realizada esta manhã e contou com a presença de autoridades. O novo comandante do 9º Distrito Naval é o vice-almirante Wagner Zanetti, que possui mais de 40 anos dedicados à Marinha. Ele substitui o vice-almirante Domingos Sávio, que ficou no cargo por pouco mais de 2 anos. A passagem de comando foi realizada esta manhã na sede do 9º Distrito Naval, no centro de Manaus. Esta é a primeira vez que o vice-almirante Wagner Zanetti serve na Amazônia. Para mim, esse desafio ele me deixa extremamente empolgado. Estive aqui algumas vezes, mas em missões curtas, de 1 semana, 10 dias, para eventos específicos. E agora eu assumo essa responsabilidade, esse cargo como uma graça, né? Era algo que eu almejava desde o início da minha carreira. Autoridades militares e civis acompanharam a cerimônia. O vice-governador do estado, Henrique Oliveira, exaltou o trabalho do antigo comandante e desejou boa sorte ao novo comando. A gente sabe que a Marinha é formada por profissionais do mesmo gabarito do almirante Sávio e com certeza o comandante Zanetti, que hoje chega, trará também essa parceria, levar adiante essa parceria que visa, mais uma vez, como eu disse, o bem comum de todos os amazonenses, de todos os que escolheram o Amazonas e a Amazônia para viverem. O prefeito Arthur Virgílio Neto ressaltou a parceria com a Marinha no resguardo aos banhistas das praias de Manaus. Temos a parceria também que é o policiamento de toda a orla de Manaus, ou seja, incluindo a zona rural ribeirinha, porque para evitar acidentes, evitar desastres, fazer as prevenções todas que garantam a segurança não só de quem está a bordo de um barco de qualquer porte, como quem está fora. Durante a cerimônia, o novo comandante do 9º Distrito Naval falou sobre a importância do trabalho de mapeamento cartográfico dos rios da Amazônia, que a Marinha deve iniciar nos próximos dias. Nós temos uma quantidade que trafegam por aqui, então isso vai permitir
gráfico, tenha cartas da região que serão obviamente disponibilizadas para navegantes, né? Isso aí aliado também a um processo contínuo de treinamento dos fluviários, né? Da carreira de fluviário aqui, isso vai permitir certamente uma menor incidência de acidentes de navegação e tudo mais. Quer dizer, isso é uma coisa muito positiva que está acontecendo e que vai daqui para frente ter resultados muito positivos. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o site band.com.br/Amazonas. E eu convido você a participar do Band Cidade, mandando uma sugestão de reportagem com fotos e vídeos para o WhatsApp da nossa redação. Agora você fica com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.